É uma bênção estar aqui para levar a palavra de Deus, o culto online, para que outros irmãos possam aprender e que o Espírito Santo de Deus venha falar em cada coração. E nesta live, vamos falar sobre a glória de Deus. Vamos falar sobre a glória de Deus. E porque algo aconteceu aqui na história que a gente vai citar, e ela teve um propósito, foi para a glória de Deus. João capítulo 11, se você está com a sua Bíblia, abra, se não, dá ouvidos. E quem ouvir essa mensagem, aonde estiver, quando ouvir, né, porque a live vai ficar salva, eu creio que o Espírito Santo vai falar contigo. João, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 11, e só um versículo 4, só um versículo. Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Vamos orar, pedir a Deus a graça para que Ele abra a porta da palavra e venha falar conosco, em nome de Jesus. Ora comigo aí, crente. Compartilha aí também, ao vivo, vai compartilhando, vai chamando os crentes, para a gente dar lugar aqui. Espírito Santo, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, meu Deus, nessa noite de levar a tua mensagem. Fale conosco, abra a porta da palavra, perdoe nossos pecados, nos cubra com o sangue de Jesus. Seja o teu nome exaltado e glorificado mais uma vez. Como Jesus disse: Pai, glorifica o teu nome de novo, assim como tu já tem glorificado. E o Senhor respondeu: já glorifiquei e glorificarei mais uma vez. Então, glorifica o teu nome como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Eu te peço, tem misericórdia da minha alma, fala conosco, que haja salvação, libertação, que haja edificação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, crente? João 11, 4. Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Bem conhecida essa história de Lázaro, cantada nas músicas, em desenhos animados, nas histórias do filme de Jesus, mas o versículo-chave para nós é o versículo 4. Tudo aconteceu com um propósito. Deus não faz nada sem propósito, sem objetivo. E lembrando, Jesus é o Cristo de Israel. Jesus é o Messias de Israel. Jesus é o ungido, prometido, filho de Davi. Então, Israel, João 1,12, né, João diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Todo aquele que o recebeu deu-lhe o poder de ser filho de Deus. Não nasceu da carne, mas nasceu da vontade de Deus. Jesus veio, lembra de Mateus capítulo 15, a mulher cananeia. Ela disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual foi a resposta de Jesus? Ele ficou calado. Senhor, liberta minha filha que está endemoniada. A resposta de Jesus foi essa: o Filho do Homem não veio senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Preste atenção. Jesus veio trazer Israel de volta ao Pai, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Jesus veio para resgatar o povo perdido de Israel. E aí não tinha só uma palavra, como Jesus era um rabino, mestre da lei. Jesus não tinha só a palavra, Jesus tinha o poder do Espírito Santo de Deus. Jesus não tinha só a letra. Por isso que a pregação de Jesus era pregação, ensino e poder do Espírito Santo. Tanto é que Atos 10, 38, Pedro diz, olha o que Pedro diz aqui, ó, deixa eu ler na íntegra aqui, né? Atos 10, 38. Pedro está na casa de Cornélio. Mas olha o que Pedro diz, 10, 38 de Atos. 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse testemunho de Pedro, aqui através do Espírito Santo para Cornélio, revela algo glorioso. Jesus estava com a plenitude do Espírito Santo, era Deus na terra, Deus encarnado. Só que a gente vê Jesus ensinando, os fariseus contra ele, os saduceus contra ele, Herodes contra ele, os religiosos contra o Senhor, e Jesus indo para Galiléia, para Cafarnaum, Jesus indo para Samaria, Jesus ensinando sobre o reino de Deus, a lei do governo celestial, o reino vindouro, pregando o arrependimento, Jesus curando
fazendo cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, libertando dos demônios, libertando das garras de Satanás, mas muitos não estavam crendo. Os fariseus, em Mateus capítulo 12, diz que Jesus estava possuído por Beelzebul. Jesus estava endemoniado, encapetado. Jesus estava louco. E muitas blasfêmias contra o Senhor. E ele deixando sinais, curando, operando no sábado. E o povo estava envenenado contra Jesus. E com essa introdução aqui, para você entender essa história de Lázaro, Jesus tem essa família em Betânia, tem o amor de Lázaro, de Marta e Maria, essa família, né? Esses irmãos que não mostram quem eram os pais deles, mas eles amavam Jesus. O Jesus era amado por eles. E mesmo assim, com tantos milagres, coisas espetaculares, extraordinárias, até os discípulos ficavam duvidando dele, porque os sinais que Jesus operava, o coração dos discípulos estavam endurecidos, talvez achando que Jesus era um macumbeiro, um feiticeiro, um agoreiro, um trambiqueiro, um fajuto aí, porque na época do Senhor tinha muitos. Mas Jesus estava dando sinais, se transfigurando, mostrando que ele era o ungido, o Messias, ele era o Cristo prometido. Oh, glória ao nome de Jesus. Mas muitos não estavam valorizando a caminhada, os ensinamentos e os próprios milagres que eles estavam presenciando. Claro, boa parte acreditava piamente e outros duvidando literalmente, até os discípulos duvidando do Senhor. Muitas passagens explicam que no coração ainda tinha dúvida. Uma delas, João 6, quando Jesus estava ali, foi multiplicar os 5 pães e 2 peixinhos, disse assim, dá de comer. Aí um deles disse, Senhor, manda esse povo embora, nem 200 de dinheiro vai dar para alimentar esse povo. Mas João diz no versículo 6, João 6,6, que Jesus disse isso sabendo o que ia fazer, testando eles. Aí fez aquele milagre da multiplicação para quase 15 mil pessoas, né? E mesmo assim muita gente duvidava. O que eu quero dizer com esse versículo 4 de João 11 na história de Lázaro? Que pelo coração das pessoas estarem endurecidos a respeito de Jesus, duvidando dele, não botando fé, alguns, né? Lembra de João 6, que Jesus disse, se quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Muitos discípulos foram embora. Os 12 ficaram e Jesus perguntou, e vocês não querem não? Pedro então toma a palavra e disse, Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então muitos abandonaram o Senhor, muitos deixaram ele para trás. Então muitos estavam duvidando, que discurso é esse? Ele vai dar carne para comer, o sangue para a gente beber? É canibalismo? Estou fora. Pegaram o beco e deixaram Jesus para trás. Veja bem, chega agora essa história. No capítulo 10, Jesus está em um embate muito forte aqui contra os fariseus. Jesus conta a parábola do bom pastor, que ele é a porta, não é, das ovelhas. As ovelhas conhecem sua voz, não seguem nenhum estranho. O mercenário que não é pastor, vê o lobo vir, abandona as ovelhas porque é mercenário. Aí o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Ele diz, eu vim para dar vida e vida com abundância. No versículo 18, Jesus diz que ninguém tira a vida dele, ele mesmo dá, tem poder para dar, tem poder para dar e poder para tomar de volta. Este mandamento que recebeu do Pai. No capítulo 10 está um embate muito grande aqui, olha. Que no versículo 34 em diante, ele apresenta as provas da sua divindade e muito questionamento em cima do Senhor. Aí chega no capítulo 11, aleluia, entre tantas coisas que ele ensinou, tantas pregações, tantos milagres, ainda tinha gente duvidando. Vou abrir um parênteses e vou fechar ao mesmo tempo. Pleno século 21, ainda tem gente duvidando da existência de Jesus. Ainda tem gente duvidando da igreja, de mim, de você, os fanfarrões, os enganadores, muitas religiões aí, ó, que estão nem aí para Jesus, está nem aí para a igreja, o governo do Brasil, muitos governantes não estão nem aí para a igreja, não está nem aí para o Senhor. Então é muito sério, glorificado seja o nome de Jesus. Muita gente ainda duvida do Senhor, muita gente, porque não tem fé. Na época de Jesus, na caminhada dele, estava do mesmo jeito. Muitos não estavam crendo. E Deus, preste atenção, viu? E Deus, quando quer chamar a atenção para ele, Deus faz como ele quer.
E vamos colocar uma linguagem muito humana diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo isso aqui. Lázaro foi uma cobaia do Senhor. Lázaro foi um instrumento para que Deus mostrasse que ele é real, que ele existe. E Deus, no século XXI, está causando situações, mundialmente falando, para mostrar que ele é real, que ele existe. E ainda assim, os seres humanos duvidam, brincam, zombam, escarnecem. E para nós, a igreja tem que tomar muito cuidado, vigiemos, porque Deus ele dá sinais, ele faz tudo o que for necessário para chamar a atenção do pecador, ser humano pecador, para vir aos pés do Senhor Jesus. E Lázaro aqui foi um instrumento de Deus para que Deus fizesse isso, chamasse a atenção do povo de Israel e chamasse a atenção para o próprio Pai e para o Filho. Outro parênteses, e eu abro e eu fecho. Nem eu, nem você merece nada. A palavra de Jesus para o mensageiro que Marco Maria enviou foi essa. Esta enfermidade que Lázaro está não é para a morte. Mas é para quê, Senhor? Para a glória de Deus. Não é para a glória de Marta, de Maria, nem de Lázaro. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ou seja, tudo é para a glória de Deus, tudo é para a glória de Jesus. Nada é para nós. Existem situações que Deus causa que é para chamar nossa atenção para a glória dele e para a glória de Jesus. E isso é notório por causa do Espírito Santo que veio glorificar a Jesus. Aqui o próprio Senhor disse isso em João capítulo 16, versículo 13. E contudo, quando vier o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e anunciará a vós. Então, o Espírito Santo está aqui para glorificar a Cristo Jesus. Veja, nada é para mim, nada é para você. Jesus chega 4 dias depois, entrando no texto. Lázaro já estava morto 4 dias. Marta disse, Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Ou seja, viesse tarde demais. O Senhor disse, Marta, teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Não, Marta. Eu sou a ressurreição da minha vida. Todo aquele que crê em mim nunca morrerá. E aquele que vive e crê em mim nunca vai morrer. Marta, eu vou ressuscitar ele. Tu crê nisso? Eu creio, Senhor. Eu creio que tu é o Cristo. Tudo pedir a Deus, Deus vai te atender. Aí Jesus chega lá, chama Maria. Aí Marta vai, chama Maria. Maria se prostra. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus vai lá e colocaram ele. Aí Jesus chora. João 11:35. A multidão dos judeus vê ele chorando e diz assim, olha aí, ele que abriu os olhos dos cegos, ele que fez tanto milagre, não podia ir, ó, que ama Lázaro, curá-lo? Jesus chora, a Bíblia diz que ele perturbou-se em si mesmo, né? Em espírito, Jesus perturbou-se, ficou aflito, e me leva para o sepulcro. Senhor, já cheira mal. No versículo 40 ele diz o quê? Não te disse eu, se tu crê, verás a glória de Deus. Tira a pedra. E quando tira a pedra, ele diz, Pai, graças te dou, porque sei que me escutaste. E tendo dito isto, gritou, Lázaro, venha para fora. E aí o defunto veio vivo. E disse assim, desatai ele e levaram o Lázaro vivo para casa. Muito bem. A glória de Deus é um sinônimo de grandeza, a grandeza de Deus. E fama, eu vou citar fama aqui quase no final. Por isso nada nem ninguém tem mais glória do que Deus, mais grandeza e mais fama. A glória de Deus brilha mais do que o sol e revela sua majestade e poder. E nós somos criados para a glória do Senhor, para exaltar o seu nome e dizer ao mundo como ele é grande, que ele é maravilhoso, cheio de amor. Ele é glorioso, glorificado pelas suas criaturas e tudo aquilo que tem fôlego deve louvar e engrandecer o nome do próprio Deus. E diz amém? Vamos aqui? Vou precisar só citar esse texto. Vamos agora para o que interessa. A palavra hebraica, kabod, é glória. Quer dizer glória no nosso português.
Cabode. E a palavra cabode tem dois significados. Primeiro, peso e força, exercida por um corpo sobre qualquer superfície. Primeiro, a doença é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Então, cabode de Deus. Deus deixou Lázaro morrer com aquela doença para que Deus é Espírito. João 4:24. Jesus disse, Deus é Espírito. Portanto, aqueles que o adoram em Espírito e verdade. Então, por Deus ser Espírito invisível, o céu é o trono de Deus, Jesus estava na terra, então Deus é notório. Deus é notório. Então, o cabode de Deus, a força exercida sobre qualquer superfície. Jesus estava dizendo, essa enfermidade vai revelar a força de Deus. Pegou aí, crente? Aleluia. A enfermidade, Jesus disse, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Ou seja, é para o cabode de Deus. Para Deus mostrar a força que ele tem sobre essa doença, de que ele vai expulsar essa enfermidade, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ou seja, para que vocês vejam o cabode do Filho de Deus. Vocês vejam a força que eu tenho. Vocês vão ver a força do meu Pai e a força que tem em mim. Ou seja, ele vai operar a força dele em mim nessa doença. Pegou? Então, você dá um glória bem gostoso aí. Problema que você passa, se você crê em Deus, e muita gente não crê, Deus deixa as coisas ficar de cabeça para baixo. Deus deixou Lázaro morrer com um propósito. Morte aqui é o símbolo da mazela, da maldição de Adão e Eva. Lázaro morreu porque é pecador. Ele foi ressuscitado porque ele acreditava que Jesus era o Cristo, senão Deus não podia operar o milagre. Lázaro morreu crendo, não é? Isso foi que resultou também num grande milagre. Mas isso aqui é outro texto para a gente meditar, é outra conversa. Por isso que Deus ressuscitou. Jesus intercedeu pela vida de Lázaro, 4 dias depois, ressuscitou. E para ressuscitar, o cabode de Deus, a força exercida, Deus ia manifestar para aqueles incrédulos ali, como tantos outros atrás, nas histórias que Jesus operou milagre, muitos viram, e mais uma vez, o coração endurecido, aleluia, o Senhor ia manifestar o cabode, a glória, a força sobre a morte. Ou seja, não ia tirar só a doença do corpo, mas a doença do pecado, os grilhões da morte. Deus ia mostrar a força dele sobre a morte. Dizer assim, morte, saia, que eu cheguei. Aleluia. E para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ou seja, por Jesus seu Messias, por Jesus seu Cristo, ele ia mostrar o cabode dele, a força. Pega em nome de Jesus essa palavra. Jesus ia mostrar a força dele, exercendo sobre qualquer superfície, qualquer coisa. Pois ele é Deus, então ele ia mostrar a força, o vigor que ele tem como Deus encarnado em cima da morte. Quando ele gritou, Lázaro, e dessa palavra do Senhor, a voz do Senhor, como diz o Salmo 29, é cheia de majestade, é cheia de poder. Então, quando Jesus disse, Lázaro, saia, venha, o espírito de Lázaro volta para o corpo. O estado de putrefação ali, ó, de decomposição, o corpo volta ao estado normal, aleluia, com o poder da palavra do Senhor. Lembra de Gênesis 1:3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, poder da palavra do Senhor, aleluia. Isaías 55, versículo 10 e 11, assim como desce a chuva, rega a terra, dá sementes ao meador, assim a minha palavra, ela vai e não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Jesus enviou uma palavra de vida. Lázaro, venha. Quem está dando a ordem é o dono da vida. Quem está dando a ordem é aquele que manda na morte. Quem está dando a ordem é o Criador do céu, da terra e do mar. E dizendo, Lázaro, volte. E quem sabe o Espírito Santo, para mim e para você, está dando a ordem. Diabo, saia. Aleluia. O que perdeu, volte. É uma ordem. Deus está dando a ordem. Lembra de Ezequiel 37?
pode, filho do homem, esses ossos, aleluia, ressuscitarem? Senhor Jeová, tu sabes. Profetiza. Ezequiel diz o quê? Ossos secos, dai ouvidos à voz do Senhor. Assim diz o Senhor. Juntem cada osso nos seus ossos. E agora? Formou, né? Nervo, tendões, faltou o espírito. Profetiza o espírito. Vem dos quatro ventos do espírito. Assim diz o Senhor. Olha o poder da palavra do Senhor. O espírito veio dos quatro cantos da terra e entrou naquele exército e fez um grande exército. Aí Deus disse assim: Israel está na sepultura da desesperança, mas eu vou tirar. Quem sabe muitos que estão me ouvindo, o Senhor está dizendo: você está na sepultura de desesperança. E o Senhor, por misericórdia, pela tua fé em Jesus, por causa de Jesus, a mão de Deus vai entrar e vai tirar dessa sepultura, dessa cova da desesperança. Deus vai te dar esperança. Aleluia. O Espírito Santo vai entrar. O Espírito Santo vai rasgando a desesperança, o desânimo, depressão, opressão, miséria. O Espírito Santo vai tirar o sorriso da cara do diabo, crente. Porque o Senhor está dando uma ordem para a glória, o cabode de Jesus. Então, a força que ele operou em cima da morte foi espetacular. E todo o povo ficaram pasmados. Segundo ponto sobre a glória de Deus, que o tema aqui é sobre a glória de Deus, no termo teológico, é o que eu falei, fala da honra, autoridade, dignidade, presença, poder, reputação de Deus diante da sua criação. Glorificado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 6, os serafins com 6 asas voando, né? 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés e 2 voando, e uns cantando para os outros: Santo, 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 Kadosh, 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 é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, a glória aqui que os serafins estavam cantando, fala, a toda a terra está cheia da autoridade de Deus. Toda a terra, não falou do céu, está cheia do poder de Deus. Está cheia da presença de Deus, porque Deus é onipresente. Toda a terra está cheia da dignidade de Deus, da grandeza de Deus. Isso é glória, crente. Isso é a glória de Deus. Por isso que Deus, a sua glória, ele não dá para ninguém. A grandeza ele não dá para ninguém. É só dele. Aleluia. O diabo quis ser Deus. E Deus abateu. O homem soberbo, cada do pecado, quer ter glória. Deus abate. Porque a glória de Deus, a grandeza, o poder, a magnificência, o império, sabedoria, autoridade, honra, a presença, é só dele. Só dele. Por isso que todos se curvam, porque só ele é digno. Louvado seja o nome do Senhor. Só ele é digno. Só ele é digno de toda a glória. Olha aí, de toda a dignidade, toda a honra. Porque ele é o Criador do céu, da terra e do mar. E se ele é o Criador, nós somos a criatura e devotamos a ele. Os anciãos em Apocalipse tiram as coroas de ouro e jogam diante do trono. Santo, 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 digno de glória, de louvor, de poder, de império, majestade, sabedoria, ações de graça e o Cordeiro. Eita, glória a Jesus, aleluia. Então, essa dignidade, esse poder, essa pompa, a magnificência, a realeza, é só dele. Você entende porque o diabo trabalha para tirar essa glória de Deus, não de Deus, mas tirar a glória de Deus do nosso coração. Aleluia. O ataque do diabo, Romanos 8. O ataque do diabo é isso aqui, ó. Romanos capítulo 8. Versículo 34 em diante. Quem os condenará? Não, perdão. Cadê? O versículo 28 em diante. Romanos 8, 28 em diante. Sabemos que todas as coisas contribuem continuamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a este também chamou. Aos que chamou,
a estes também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Essa glorificação aqui é a honra, não é? É a dignidade que Deus está dando por causa de Jesus. Aqui você crê, você recebe uma honra que vem do Senhor. Não é que você e eu tenho honra nenhuma por causa do pecado. Que diremos, pois, diante dessas coisas? O que eu vou dizer? Olha, pega isso aí. O que eu vou dizer, Paulo está dizendo, à igreja de Roma? Se Deus me predestinou, me escolheu antes de eu nascer, eu já estou escolhido, aleluia, para, para que eu seja a imagem de Jesus. Jesus seja desenhado em mim, o caráter de Jesus seja colocado em mim. Ele me predestinou, ele me chamou. O que eu vou dizer? Se ele me chamou, ele me justificou, me tornou inocente de todos os meus pecados, porque Jesus carregou meus pecados na cruz. E ele também me glorificou. Então, que diremos, pois, diante dessas coisas? Então, Satanás. Aí Paulo diz, se Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim, diabo, Deus é por mim, porque ele me predestinou, ele me chamou, ele me justificou e ele me glorificou. E tu, diabo, ele te condenou, está rejeitado, amaldiçoado e condenado ao lago de fogo. Dá glória para Jesus. Abra a boquinha da glória para Jesus. Glória a Jesus. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha, os escolhidos de Deus é quem Deus predestinou, chamou, justificou e glorificou. A esses que são fiéis. Satanás vem atacar e Deus é quem defende. Descansa teu coração, porque assim diz o Senhor, sou eu quem vou te defender. Sou eu quem vou te proteger. Diante das mentiras, diante das acusações, diante das falcatruas, diante das calúnias, diante dos perjúrios, diante das difamações, diante dos falsos testemunhos contra a tua vida. O Senhor está dizendo, sou eu quem protejo os meus. Quem os condenará? Quem é que pode condenar? Esses que são do Senhor. É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? É isso aqui que o diabo endoida. Quem? A tribulação. Ele está atribulado, vai deixar Jesus, não deixa nada. Quanto mais atribulado, mais crente fica. Angústia, ansiedade, perturbações, a perseguição. Você perseguido por causa de Jesus vai abandonar ele? Não, é agora que é crente mesmo. A fome, o crente passando fome, deixa Jesus, porque Jesus não bota um prato em uma macaxeira, maminha, não coloca uma pizza, arroz, feijão, está passando fome e vai abandonar Jesus? Nem a fome. Ou a nudez, não tem roupa boa, não tem roupa de marca, nem brechó está comprando, vai deixar Jesus ficar de roupa? Ou o perigo, está em risco de morrer, não vive ali não passa ali não, então vai morrer. O perigo, Salmo 23, Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, lugares perigosos, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O perigo não causa medo no crente, não vai separar ele de Deus. Ou a espada, a guerra. O crente não tem medo de guerra. Filipenses 1, 21, Paulo disse, porque para mim viver é Cristo, morrer é ganho, é lucro. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A glória é de Deus, para que Jesus seja glorificado em tudo. Satanás não quer que eu e você dê honra a Deus, dignidade a Deus, grandeza a Deus, ou seja, revele a glória de Deus. Não quer. O que é que ele causa? Tribulação, angústia, fome, nudez, perseguição, espada, para que eu e você não sejam instrumento para revelar essa grandeza de Deus, a dignidade, a honra, a fama de Deus, o esplendor de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus. Então é por isso que ele ataca. Você entende, não? É por isso que ele bombardeia, porque os demônios já estão condenados. E você cede mesmo. O Espírito Santo revela-te, te revela para mim, para eu revelar quem tu és, os atributos do Senhor.
porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo. Por que não separa do amor de Deus? Porque você entendeu a glória de Deus. A glória de Deus e a glória é e sempre será. Foi, é e sempre será de Deus. Então, pega isso aí. Quando o ser humano, na igreja, ou fora da igreja, aprendeu isso por causa de Adão, a gente perdeu o conhecimento de Deus, e através de Jesus, trouxe novamente o Espírito Santo, conhecimento de Deus para nós. E quando a gente entende, eu falo por mim, quando eu entendi isso, meu Deus, a ficha caiu. Então quer dizer que a doença de Lázaro foi para glorificar o Pai e o Filho ser glorificado. Ou seja, para que as pessoas dessem fama a Deus. Porque Deus é famoso. Deus é conhecido no universo, irmão. E ele tem que ser conhecido entre as suas criaturas. Por isso que Satanás levantou religiões no Antigo Testamento, levantou Baal, Azerá, Camus, Moloque, Milcom, Dagon, Deus dos filisteus. Hoje, o que é que o diabo? O diabo só mudou o nome. O diabo só mudou o nome. Hoje tem os orixás. Hoje tem os santos católicos para serem venerados. Tem mais de 300 milhões de deuses do hinduísmo. Hein? Hare Krishna está aí. Hoje tem Buda. Hoje tem Nova Era, Cientologia, o Cristo-delfanismo, o mormonismo e tantas e tantas e tantas e tantas. A Bahá'í, religião do Bahá'í, né? Bahá'ísmo e tantas e tantas e tantas e tantas. O diabo levantou para que a glória de Deus fosse tirada e as pessoas não dê crédito a isso. Por isso, quando morrem, antes de morrer, Deus se revela, mas não dá crédito. O inferno fica esperando essas pessoas. Tirando a religião, Satanás também não quer passar derrotado. O que é que o diabo faz? Dá glória para cantores, cantoras, produtores, atores, atrizes, qualquer teatro, filme pornográfico, filme de ação, o Oscar, não é? Por isso que é as estrelas, isso é o diabo trabalhando para a glória de Jesus, a dignidade, a fama, o poder, a riqueza, a magnificência, não é? O poder de Jesus seja arrancado do coração dos pecadores. Por isso que eles não querem saber. Lembre que Satanás, em Mateus 4, quis que Jesus se prostrasse e adorasse ele, para que desse toda a riqueza do mundo. Ai de Satanás! Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, somente ele servirás. O diabo pegou o beco dele e os anjos vieram e serviram ao Senhor. Daí você entende, a doença não era para a morte, era para Deus revelar a grandeza dele através daquele problema. Esse teu problema não é para acabar, é para Deus mostrar o poder dele, apesar de que você possa crer, mas tem gente que não crê. E Deus causa um reboliço feito a morte de Lázaro. Que reboliço, que tormento a morte trouxe para a família, hein? E Deus só mandou o filho 4 dias depois. Estava enterrado, fedendo. Aleluia. Para Deus mostrar que para ele podia estar 1 milhão de anos. Tanto é que na ressurreição, quem virou farelo, os restos mortais foram jogados no rio. Deus não quer saber, não. Pode ser milhões de anos. O Senhor vai dar ordem. Ossos ressuscitem. Está brincando, né? Os ossos, olha. Como Ezequiel 37, né? Farelo ali. Não, mas eu estou falando das pessoas que foram cremadas, as cinzas jogadas no mar, lá no meio do oceano, lá onde nem mais cinza tem mais, só mais lembrança. No grande dia, Jesus vai dizer assim, ó, pó dos ossos, voltem à vida. O pó, do nada. Milhões de anos, as águas já misturou tudo. O pó vai voltar, crente, pelo poder da palavra do Senhor. Então o diabo ele não quer. O diabo levanta pessoas, coloca pessoas, ilude, engana, para que elas não queiram a glória do Senhor. Daí que as pessoas não se convertem para Jesus, sabe por quê? Porque elas querem glória, quer conhecer alguém de poder.
Poder aqui é glória, de honra, dignidade, de fama. Bota um cacauzinho aí. Um coça-coça faz me rir aí. No bolsinho. Hein? Elas não querem. Elas não querem abandonar. Por isso que é tão difícil renunciar esse mundo para Jesus. Porque vindo a criatura para o Criador, vai entender que a glória é só dele. Aí eu sempre falo, como é difícil você abrir mão na sua vida para colocar outra no seu lugar. Não é fácil. Porque o pecado entrou em nós e a gente abandonar o quê? É só Jesus, é? É só fulano, é? É só Beltrano, é? E eu fico aonde? Pedro e os demais apóstolos, acho que é Mateus 17, Mateus 19, eu vou procurar aqui não, mas eu vou citar. Pedro chegou para Jesus e disse assim, ó, Senhor, temos deixado mulheres, terra, dinheiro, temos deixado tanta coisa, o que, que a gente vai ganhar, Senhor? Olha a preocupação de Pedro. Aí Jesus chegou e disse, quem tem deixado mulher, filho, terra, bens, por amor de mim do Evangelho, vai ganhar 100 vezes mais aqui e no final a vida eterna e vai sentar no trono para julgar as nações. Aleluia, hein? Glória ao nome de Jesus. Você que está preocupado porque é crente, você tem deixado tanta coisa, você tem renunciado tanta coisa por causa dessa fé que você tem em Jesus. Aí você diz, o que é que eu tenho a ganhar? Só problema, dívida, aperreio. Senhor, o que é que eu tenho a ganhar? Senhor, vale a pena ser crente? Ei, Deus parou você aí. Vale a pena sim. Você se dispôs a glorificar outra pessoa, a dar honra, dignidade, ou melhor, revelar a honra, porque ele já é honrado. Ele não precisa que tu e eu dê honra, porque ele já é honrado. Mas você se dispôs a se neutralizar, esvaziar de você mesmo, para se encher de outro alguém, falar de outro alguém. Por isso que eu não vim aqui falar de mim, da minha esposa, do meu intelecto, da minha sabedoria, da minha profissão. Não. Sai, Arivaldo. Sai o pastor Arivaldo. Sai aqui a missionária Tamires. Entra Jesus de Nazaré. Entra ele, quem ele é. Por isso que o diabo, ele trava a mente das pessoas para que isso não aconteça. E quem se dispõe, quem nasceu de novo, está nos braços do Senhor, o diabo vai atacar para que não revele quem é Deus. O problema está aqui. Infelizmente, o diabo está conseguindo derrubar muitas pessoas para que não glorifiquem Jesus. Não revele a grandeza de Jesus. Não revele a grandeza de Deus, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Não revele o esplendor, a fama, aleluia. Não revele quem é o Rei da Glória. Não revele ele. Então, a morte de Lázaro foi justamente para revelar a glória de Deus, a fama, o poder, o império, a autoridade, a honra, a dignidade, a presença, que Deus é Espírito, mas está presente em todos os lugares. E para que o Filho de Deus fosse glorificado por aquela doença. Esse teu problema vai glorificar o nome do Senhor. Isso quer dizer o quê? Esse teu problema, que está de cabeça para baixo, feito Lázaro aqui, ó, a morte dele, a vida de Marta e Maria estava um tormento só. O Senhor chegou para resolver. Pegue isso aí. Antes de terminar esse ano, Jesus vem resolver muita coisa dos fiéis. Vem, porque Lázaro é o amigo do Senhor. E a Bíblia chama que Jesus nos chama de amigo. Você é amigo e amiga do Senhor antes do final desse ano. 2023 não vai acabar desse jeito, não. Pode estar assim, de cabeça para baixo. Jesus vem aí de uma forma surpreendente. Aleluia. Porque isso aí está assim, ó, um balaio gato. Mas é para revelar a presença de Deus. Ou seja, você crê, mas tem gente que não crê. E Jesus quer ganhar todos. Que a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que haja salvação. Todos venham se salvar-se. Então Deus não quer perder ninguém. O Senhor causa uma situação. Deixa acontecer. Ele deixou Lázaro morrer. O Senhor deixa perder casa, perder emprego. Hein? É, amor. Deus deixa a situação piorar. Hein? Você arranca os cabelos, fica careca, dentadura cai, toma diazepam, gadernal, rivotril, endoida. Eu vou morrer. E Deus deixa.
Deixa. Mas ele vem aí para o amigo, ele vem aí para a amiga, mas ele deixa. Ele deixa. Porque ele, para Deus nada é impossível. Ele reverte tudo quando ele bem quer. Ele deixou. E o povo se perturbou. O povo ficou atormentado. E aquela situação também angustiou Jesus, né? A Bíblia diz que aqui ele ficou perturbado em espírito. Mas ele chegou para resolver. Para que todos reconhecessem ele. A grandeza dele, a dignidade dele, a honra dele, o poder dele. Você entendeu aí? O propósito da morte de Lázaro foi para revelar a glória de Deus e a glória de Jesus. A fama de Jesus. O poderio de Jesus. Aleluia. Que ele não estava ali para brincadeira. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, esse problema aí vai revelar a glória de Deus sobre a sua vida. A Baboquim deu um glória bem gostoso aí dele. O que caracteriza a glória de Deus é a sua presença cheia de bondade, graça e compaixão. Deus vai revelar, como foi para Marta e Maria, a presença dele cheia de graça, cheia de compaixão, cheia de bondade, cheia de misericórdia sobre nós pecadores. Quando você dá glória a Deus, você está reconhecendo a divindade do Senhor. Glória a Deus! Ou seja, tu és divino, tu és famoso, tu és poderoso. Quando tu dá glória a Deus. Por isso que o diabo quer calar com a boca. O diabo quer dar glória a ele. Aleluia. Você está reconhecendo a divindade dele. E quando você dá glória a Jesus, também você está reconhecendo que ele é divino, que ele é poderoso. E reconhece que ele tem honra, que ele tem poder, que ele tem fama. E o sinônimo de glória, eu gosto de muito falar, é o renome. A doença não é para a morte, mas é para o renome de Deus. Para que o Filho de Deus seja renomado por ela. Esse teu problema é para que o Senhor tenha um renome. Para que Jesus seja renomado por ela. Não é você, é o Senhor. Primeiro de tudo é Ele. Nós somos secundário, terciário. E nós ficamos por último. O Senhor. Olha, pega isso aqui que tem muita gente que não gosta disso, não. E eu, Jesus? E eu fico aonde, Senhor? E olha o que eu estou fazendo assim. Tu pode fazer o que for, eu posso fazer o que for, é lixo. A Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Tu sabe que trapo é esse? Antigamente as mulheres não tinham absorvente como tem hoje. E os absorventes eram um pano que tirava o fluxo de sangue, a menstruação e jogava fora. Aquele pano com a menstruação era trapo de imundícia. Deus considerou a justiça humana como aquele pano menstruado. E eu, Senhor? E eu? Faço o quê? E a minha vida? Que não tem isso não, crente. Tem isso não. O meu e o teu problema é para glorificar. Aqui é renomar a Deus. Sabe o que Deus fala conosco aqui? Alguém pensa que tem nome. Alguém pensa que tem fama. Aí Deus já fica assim, ó. Ah, a fama é tua, é? Então resolve a situação aí. Resolve. Tu gosta de aparecer, o renome é teu, então resolve. Deus deixa tudo ficar de cabeça pro ar. Por não reconhecer a divindade de Jesus, por querer se vangloriar, a vanglória que é do Senhor, glória e vanglória é dele. Mas o homem se sente, o ser humano, por causa do pecado, da soberba, ele se sente orgulhoso, orgulhosa, cheio. É tão cheio que quando Jesus voltar não pode nem subir, crente. É tão cheio que é tão pesado. Então, a fama, o renome é só do Senhor, é só dele, crente. Por essa razão que muita gente abandona a fé, porque elas querem também um pouquinho aí, ó, de glória, um pouquinho aí de fama. Celebração a Deus, imortalidade a Deus. Olha o glória que significa. Essa doença é para revelar que Deus é imortal, para que o Filho de Deus torne imortal por ela. Importância. Deus não tinha tanta importância, mas a morte de Lázaro trouxe importância no coração daquelas pessoas diante de Deus. Tornou Deus importante para elas. Você entende que as coisas ficam de cabeça para baixo? Deus está dizendo, eu não sou importante, importante é você, seus parentes, seu dinheiro, sua casa, seu luxo. É importante? Então vou causar um problema. Aí reconhece a importância de Deus. Vai recorrer a quem?
Irmãos, até o ateu vira crente na hora do aperto. Ó. Eu não é? Hein? Qual é o nome que ele vai clamar? Ai, meu Deus! Ó, gente, é espontâneo, né? É espontâneo. Não crê nem em Deus. Mas na hora do acocho, ai, Jesus! Ai, meu Deus! É, crente. É. Então, o problema de Marta e Maria foi para trazer a importância a Deus. O seu problema dentro da sua casa, sua vida, seu casamento, seu lar, é para fazer Deus importante. Importante assim, o dinheiro, a novela, a televisão, a praia. Viu que na praia, dia de finado, mataram logo na praia. Era um rapaz que vivia no meio da bandidagem. Tchau. Então, o que está sendo mais importante? A criação de Deus. O que Deus criou, aí você cai na tentação do diabo. Carro, moto, dinheiro, fama. Por quê? Elogio, tapinha no ombro, bajulação, babação, paparico. É? Então Deus deixa. Mas quando vem, pega para capar, aí Deus diz, agora quem é mais importante? Eu ou você? Aleluia. A gente não gosta de ouvir isso aqui não, viu? Não posso fazer nada. É a glória que é de Deus, não é minha nem sua. É para tornar Deus importante. Deus está sendo importante para você. Torna Deus ilustre. Aqui eu amo essa palavra. Notabilidade. A doença de Lázaro foi para tornar Deus notório, notável. Deus, ele quer se revelar. Eu disse no começo da mensagem, Jesus estava operando muitos milagres. Aí muitos estavam duvidando, eu disse, agora eu vou me revelar para você crer que eu sou. Então a doença foi para a glória, ou seja, notariedade de Deus. Deus ser notório, bando de cegos, surdos. Essa palavra está lá em Isaías. Surdos da ouvidos, cegos enxergar. Tantas coisas que Deus estava fazendo, o povo ainda cego, o povo ainda surdo. Será que mudou no século XXI? Deus está falando, Deus está operando, e ainda o Brasil e o mundo estão cegos, estão surdos, estão mudos. Mas o problema foi para tornar Deus notório. Você entendeu? O transtorno veio, a tribulação veio para que Deus trouxesse a presença dele. Ah, irmão, isso aqui é Deus puro. Deus chama pelo amor. Não vem não. Não vou não, não vou não, não vou não. Vem. Não vai vir não? Morreu fulano. Buf. Morreu o pai. Morreu a mãe. Morreu o filho. Perdeu o emprego. Empresário perdeu a empresa. E agora? É Deus chamando. Venha. Parece aquele cara. Meu Deus, perdoe, Senhor. Parece aquele cara da escolinha do professor Raimundo, né? Deus chamando. Venha. Você vai vir pela dor. É para tornar Deus notório, crente. Deus é excluído. Deus é abandonado. Aleluia. Então Deus causou a situação da morte de Lázaro para atrair, olha, a atenção para ele e atrair a atenção para quem? Para Jesus. Nesses dias o Espírito Santo está trazendo o Brasil e o mundo, ó, atraindo para Jesus. Olha a guerra de Ramais aí com Israel. Atrai a atenção da igreja, a trombeta vai soar, sinal da volta do Senhor, a Rússia, a Ucrânia, roubo. Jesus disse que vai vir como um ladrão. Quando você vê um roubo, um assalto, não se espante não, aquilo é um sinal da volta de Jesus. As pessoas casando, se dando de casamento, bebendo, filho contra pai, pai contra filho. Eu vi ontem um sobrinho matou o tio a facadas, o marido matou a mulher a facadas, e tantas outras tragédias. As pessoas nem aí, o governo mais corrupto do que você imagina. E é Deus dizendo, estou trazendo tudo isso, deixando a tribulação na terra, para atrair seus olhos para mim. A trombeta vai soar. Tornar Deus notório, notável. Tornar Deus reconhecido, porque ele era conhecido, e a morte de Lázaro trouxe o reconhecimento para Deus e reconhecimento para Jesus. Eita, glória a Deus. Trouxe a boa reputação, falei da honra. A morte de Lázaro
trouxe a honra para Deus, que estava perdida no coração daquele povo, e o Filho de Deus seria honrado. Ou seja, Jesus estava dizendo, vocês vão me honrar agora, com a morte de Lázaro. Lázaro, volta a viver. Aí agora Jesus tinha honra, porque João escreve que muitos creram no Senhor. Muitos começaram a crer. Você entende? Muita coisa vira do cabeça para baixo, depois Jesus vai lá e conserta para que muitos se prostrem ao Senhor, crente. Às vezes é a cura de uma doença gravíssima, né? Às vezes é a ressurreição de alguém, às vezes é perdas, e tanta coisa que Deus que ele quer fazer para atrair a atenção de quem ele quer para ele. Tudo isso foi para revelar a conquista de Deus, que ele é o Deus conquistador, e ele não perde, ele vai conquistar os corações dos seres humanos que ele criou, quem crê nele, não é? E ali ele conquistou o coração de muitos para que Jesus fosse o conquistador dos corações, as almas, o desejo daquelas pessoas. Conquistar aqui, conquistar o desejo por ele, desejar ele como Cristo, ter o prêmio. O prêmio de Deus aqui é o próprio ser humano, a criatura dele. Ter a pompa de Deus, o brilho de Deus, a vitória de Deus. A doença era para revelar a vitória de Deus sobre a morte. A grandiosidade que eu falei. O luxo de Deus, porque Deus é luxuoso. Aleluia. Por isso que o diabo imita a Deus, para revelar o luxo de Jesus sobre a imundícia do pecado, mostrar a magnificência, a opulência, a pompa, a riqueza, a homenagem, o louvor, a adoração, a exaltação e a majestade de Deus. Isso aqui é glória, para que Jesus fosse o quê? Homenageado pela ressurreição de Lázaro, fosse adorado pela ressurreição de Lázaro, fosse louvado pela ressurreição de Lázaro, fosse exaltado pela ressurreição de Lázaro. E tudo isso aconteceu. Então, acontecerá também na minha, na sua vida, na vida de quem crê. Está de cabeça para baixo. Mas o Senhor está deixando tudo isso para mostrar a grandeza dele. Às vezes, por nós sermos pecadores, muita coisa na terra nos prende. E Deus permite acontecer muitas coisas para tirar nossa visão daqui, focar no céu, querendo focar nele. Não deixar que as vaidades desse mundo sufoquem a nossa mente. Que a Bíblia diz que as coisas do mundo não têm o amor de Deus. Não tem. Concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não é? Isso não vem do Pai. João diz, é do mundo, o mundo passa. Quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Então, tudo isso aqui foi para que Jesus fosse celebrado, fosse imortalizado, tivesse importância, conquista, magnificência, tivesse essa homenagem, esse louvor, essa adoração, a atenção a Deus. E uma coisa que a glória de Deus revela aqui é a proeminência de Deus, por Deus ser surpreendente, por Deus ter a patente de que Ele é Deus, de que Jesus é Deus, aleluia, e tem o poder sobre tudo e sobre todos. Isso ele revelou ali sobre a ressurreição de Lázaro, para que Deus fosse compreendido, inegável. Ninguém podia negar a existência de Deus, ninguém podia negar a existência de Jesus era Deus, e refutar, não podia refutar, não, isso é Deus puro, é Deus puro. Isaías 41:20, Deus diz assim, Deus vai fazer algo para que todos vejam, saibam, entendam, considerem, justamente digam que foi o Senhor, o Santo de Israel, que o fez, que o criou. Então, Deus faz justamente para deixar a assinatura dele. Lembra Daniel, na cova dos leões? Que Daniel não orou. Daniel foi calado. E quando Daniel entrou na cova, Deus enviou o anjo. E aí? Então, Deus tornou a patente dele ali, ó, confirmando a fé do seu servo e não deixou tragar o seu servo. E ninguém podia refutar. Quando o rei Dario chegou lá, Daniel, servo de Deus Altíssimo, o Deus que tu serve te livrou. Aí Daniel gritou, vive, ó rei. Deus viu em inocência, enviou o anjo e fechou a boca do leão. Então o rei não pôde nem refutar, é Deus mesmo. Tu crê? Algo vai acontecer e tu vai dizer, foi Deus. Foi Deus. Deus agiu. E Deus age no milagre sobrenatural. Deus age de repente, quando você não sonha, nem imagina. Deus não marca no nosso calendário, Deus tem no seu calendário. Ele vai chegar nessa surpresa extraordinária e vai fazer seu coração se alegrar, porque ele fez de Maria. Vem para cá que eu já estou concluindo. Para Deus ser compreendido, ter o bom entendimento dele, para ter o bom entendimento sobre Jesus. Expor Deus para expor Jesus. Explicar a existência de Deus para explicar a existência de Jesus. Tornar Deus público
para que o Filho de Deus fosse público. Então, esse problema de Lázaro foi para acontecer tudo isso. O teu problema é para tornar Deus público, para que Jesus seja público. Todos conheçam o Senhor. Então, glória a Deus. Declarar, esclarecer, mostrar, apresentar, manifestar, exibir, provar e tornar Deus o centro de tudo. Aqui, ocupar o lugar de destaque em tudo. Isso aqui é a glória de Deus. Quando você está dizendo assim, ó, glória a Deus, glória a Jesus, isso aqui é o mover do Espírito Santo. Quando você abre a boca para dizer assim, glória a Deus, você está dizendo, Deus é um centro de destaque. Deus é o centro de tudo. Glória a Deus. Deus ocupa um lugar de destaque em tudo. Então, o glória que você dá a Deus e a Jesus não é só uma palavra que sai da sua boca, o som da palavra. Você tem que entender o peso que sai da sua boca, a palavra que sai da sua boca, o peso que ela tem. Quando você diz assim, glória a Deus, glória a Jesus, fazendo divindade ao Senhor, honra ao Senhor, o Senhor ocupa um lugar de destaque em tudo. Aí não é glória ao homem, glória a Jesus. Jesus, tu estás aqui ocupando o lugar de destaque. Senhor, o centro das atenções é o Senhor. Isso é glória a Deus. Honra, destaque, notariedade, notabilidade, pompa, riqueza, manifestação, exibição do Senhor, para que todos observem e creiam. Oh, aleluia! Tornar Deus nítido, tornar Deus notório. E para fecharmos sobre o significado da glória e por que Deus deixou aquilo acontecer, você já entendeu, eu creio que você entendeu aí, que era para Deus manifestar a presença dele, a existência dele, para que creiam que Jesus fosse respeitado, reverenciado, honrado, celebrado, exaltado, adorado com aquela doença que veio à morte. E resumindo, os problemas que vêm é para acontecer tudo isso, onde as pessoas desprezam Deus e Deus permite tudo para que ele volte a ser o centro das atenções e o destaque de tudo crente. Tem uma irmã ali que foi para a Igreja Batista de São Paulo, no bairro de São Paulo, ia ter uma festa natalina. Aí precisava de um bebezinho para representar Jesus, né? Nascido, recém-nascido. E a irmã disse assim, não, quem vai é a minha filha. É a menina, mas ninguém vai saber que é menina, né? Para só representar Jesus, o bebezinho. Ia descer do cesto, do teto, né? Vinha para o altar da igreja. E a mãe disse assim, a minha filha vai ser o centro das atenções nesse culto. Porque é um bebezinho, né? Todo mundo vai ver o bebê, vai ser o centro das atenções por causa do bebezinho. Aí, ok. Aí fizeram toda a peça de teatro, e quando chegou no momento de descer o cesto, um bebezinho que representava Jesus recém-nascido, o berço virou, irmão. E agora? E o bebê? E o bebê? O cesto virou com o bebê, irmão. Olha. Aí corre, todo mundo pega. Graças a Deus o cesto não virou de vez para a criança não cair no altar e morrer. Virou e todo mundo correu. E acabou o culto, acabou a festa, porque a criança foi o centro das atenções da peça de teatro. A mãe não disse que a filha ia ser o centro das atenções? E foi, viu? E foi. Hoje a menina está grande, está adulta. O nome dela é Vitória. Eu sei quem é, porque conheci. E essa história a irmã me contou. Aí hoje ela aprendeu. Eu nunca mais. Ela disse, nunca mais eu digo isso. Quem é o centro das atenções é Jesus. Paga com a língua. E Deus escuta tudo. Você está passando uma grande dificuldade porque colocou quem como centro das atenções? Você, seu filho, seu marido, sua esposa, seu trabalho, quem? Aleluia. Quem é o centro? Quem é o destaque da sua vida? Hein? Lembra de Abraão em Gênesis 22? Deus disse assim, Abraão, me dá teu filho que tu ama, sacrifica ele para mim. Deus cumpriu a promessa, prometeu 25 anos depois, Deus deu, o menino agora já está adolescente, mata e dá o sangue dele para mim, vai.
sobe o Monte Moriá. 3 dias depois já está Abraão subindo, manda o José ficar embaixo, sobe ele, o menino. Pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está aqui a lenha. Mas cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão, meu filho, Deus proverá. Quem quer sacrifício é ele. E eu estou sem cordeiro, ele que vai prover o cordeiro. Isaac não sabia de nada. Quando deita o menino no altar, que vai torar o pescoço dele, o anjo brada: Abraão, não toque no menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus, porque tu não negaste teu filho, teu único filho. Aleluia. Aí quando ele olha, tá lá o cabritinho enganchado pelo chifre no meio dos matos. Aí vai lá e mata. Aquele é o símbolo de Jesus substituindo, né? Isaac. Oh, glória. Mas Deus tocou, olha, em quem? Em quem era o destaque, o centro das atenções era Isaac. Isso é destaque. Deus disse: me dá, tira o destaque. Quem sabe nessa madrugada, quem sabe não, o Espírito Santo está falando com muita gente. Essa mensagem vai chegar em muitos corações. Deus está falando contigo. E se tu não colocar Deus como centro, o destaque da tua vida, Deus vai tocar nos teus, Deus vai tocar em tudo que é teu. Vai, irmãos. Vai. Lembra de Jó? Jó 3,25. Jó disse: o que eu temia me sobreveio. O que eu temia, o que tinha medo, incerteza, desesperança. Qual era o medo de Jó? Ele oferecia 10 holocaustos para ver se os filhos pecassem, Deus perdoasse. E de repente morreu tudo de uma vez só, num dia só. E o que ele teve medo aconteceram, os filhos morrerem. Hein? Depois Deus virou cativeiro e deu mais 10 filhos. Irmãos, se Deus não é o centro das atenções, se Deus não é o destaque, se a glória não é de Deus, o bambu vai chiar. Aí daí você entende porque tem fome, porque tem guerra, porque tem terremotos, porque tem catástrofes, maldições na terra, desastres para cima e para baixo, roubos. Daí você entende porque é tanta coisa ruim sobre a terra, porque Deus não é o centro, nem Jesus é o destaque. Tem os satanistas, o povo que adora Satanás está lá, Bafomé, o boneco de Bafomé, sendo venerado, está aí os bruxos, está aí tantas religiões, e Deus não é o centro. Então Deus causa um reboliço na terra. Porque você acha que a grande tribulação, Deus vai permitir o anticristo se revelar, Israel vai ser provado, que Jesus não é o centro das atenções de Israel. Olha a guerra do Hamas. Aleluia. Mateus 21, 43, Jesus disse: o reino de Deus vai ser tirado de vocês, vai ser dado a um povo que dê seus frutos. Era para um judeu estar aqui falando da lei de Deus, mas rejeitou. A Bíblia diz em Romanos 11 que tu e eu é os ambos enxertados na oliveira, a videira verdadeira. Aleluia. Nós somos de outro povo, estrangeiros que creem em Jesus, entrando na família de Deus. Por isso que eu estou aqui falando da palavra, tu aí é crente. Deus pediu a Abraão e Abraão deu. Abraão não negou nem o filho. Ou seja, Deus conhecia Abraão, mas deixou aquilo só para provar para mim e para você. Deus me conhece, Deus te conhece. Deus sabe que tu é capaz de morrer por Jesus. Eu não digo isso aqui aleatoriamente, não. A Bíblia diz que Deus conhece os seus. Naum diz que Deus conhece os que confiam nele. Está dando sangue na canela, mas tu ainda está aqui. Ó. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu não te abandono. Aleluia. Senhor, fui abandonado por todos. Mulher me deixou. Meu marido me abandonou. Meus filhos me abandonaram. Meus pais me abandonaram. Perdi o emprego. Perdi a empresa. Só não perdi minha fé em ti, Senhor. Eu creio em ti, Senhor. Castro, Sérgio, Revianagai. Lembra de Jesus na cruz? Os fariseus disseram assim, ó, confiou tanto em Deus e livre agora. Aí Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? E no final ele diz, em tuas mãos coloco o meu espírito. Todos abandonaram. E Jesus disse que o Pai o abandonou. Jesus estava sem ninguém. Mas mesmo assim, em tuas mãos coloco o meu espírito. Pega aí, ó. Se Deus
Jesus mostrou para nós, mesmo crucificado, Deus era o centro da vida dele. Olha que paradoxo, aí tá gostoso essa mensagem, Espírito Santo. Jesus crucificado, mas ainda o Pai era o centro das atenções, Satanás estava louco. Deus é o centro das atenções da sua vida. Como está a tua alma? Fosse crucificado, Barrabás foi escolhido no teu lugar. Estás sendo humilhado, humilhada, desprezado, desprezada, desvalorizado, desvalorizada, desmerecido, desapoiado, desprestigiado, rebaixado, desmoralizado, desmoralizada. Te crucificaram. Coloca Jesus no centro das atenções que tu vai ver ao terceiro dia. O que é que Deus vai fazer? Ao terceiro dia, o Pai trouxe o Filho de volta. Está aqui, olha, a revelação do Senhor para nós. O milagre acontece quando a gente não abre mão do Senhor. Doído, moído, quebrado, mas ainda é crente. Paulo, em 2 Coríntios 11, 23, Paulo disse que levou chicotadas, foi apedrejado, foi preso, passou por perigo de morte, naufrágio, falsos irmãos, levou 5 quarentenas, chicote no lombo. As costas de Paulo eram todas cheias de vergões. Paulo foi preso, abandonado por todos também. Aleluia. E no final foi decapitado. Mas ele disse, guardei a fé, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da vida está me esperando, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Ande, estique meu rebaço e camante a paz. Aleluia. Deus mostrar o raio-x da tua alma pela fé que tu tem no Senhor. Aleluia. É mostrar as feridas, os hematomas na alma. Ainda assim tu é crente. Os demônios ficam abismados. O diabo fica abismado como tu ainda é crente. O mundo espiritual, os demônios ficam te assistindo, te observando. Diz assim, não dá para derrubar ele, não dá para derrubar ela. Porque, Mateus 7, 24, Jesus diz, aqueles que escutam as minhas palavras e as praticam, vou comparar o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, desceu chuva, correram os rios, sopraram os ventos, deram com força, não derrubou porque ela está na casa. Firme fundamento que é Jesus. Então os demônios ficam observando, não dá para tirar essa fé do coração. Ela continua crendo. Ele continua crendo. Essa família continua crendo. Aleluia. Oh, glória darai, oh, remanto de assédia. E Deus é fiel. Vamos concluir. Deus é fiel. Deus é fiel. O Senhor trouxe alegria para o coração de Lázaro, para Marta e Maria. O Senhor também trará uma alegria no coração daqueles que são fiéis. Daqueles que colocam Jesus como sempre o destaque da vida de tudo. Tudo aqui é Jesus. O louvor aqui é para Jesus. A adoração aqui é para Ele. Aqui Deus tem a primazia. Aqui Deus tem a importância. Ai, aleluia. Quando Abraão viu Deus, né, com os anjos do lado, Deus se aproximou de Abraão. Abraão se prostrou, lavou os pés do Senhor. Deus era o destaque na vida de Abraão. Tanta coisa acontece para tirar Deus do destaque da nossa vida. Tu entende a prova que passa, o teste de fé. Quero ver se eu sou destaque na vida dela. Quero ver se eu sou o centro das atenções dela. O vento sopra, os demônios perturbam, discussão, bate-boca, perde isso, perde aquilo, sofre aqui, sofre ali, mas ainda está crente. Eita, ainda tem força. Jó não abandonou Deus por todas as perdas que ele teve. Continuou crente. Satanás olha para o coração de um adorador e não dá para arrancar essa adoração. Esse Deus invisível. 1 Pedro 1,8, Pedro diz que a gente não vê e crê. A gente não vê e ama com gozo inefável e glorioso. Aleluia. A gente não vê, mas a gente crê
por crer tem um temor, e por crer busca a face do Senhor. E ele é o foco, ele é o centro. Ainda que não escute a voz de Deus, ainda que não compreenda nada, ainda que uma situação não seja revogada, seja invalidada, ainda que a situação continue na mesmice, a prova da fidelidade ao Senhor está aí. Tu ainda é crente. Aleluia. Eita, não dá para falar não tudo não. Eu anotei aqui, olha, as referências. Aqui vai dar 1 hora. Só de eu citar. Só de eu citar sobre a glória de Deus. O que é que eu vou falar sobre Êxodo, falar sobre os livros, Salmos, o que ensina sobre a glória do Senhor crente. Aleluia. A minha esposa está pedindo aqui que continue. É 10 para 1. E aqui eu já falei demais, não é? A gente deixa para outro dia falar sobre a glória do Senhor, não é? Que devemos exaltar o nome do Senhor, magnificar o seu santo nome. E tudo que fizermos tem que fazer para a glória do Senhor, para o destaque do nome do Senhor. Isso aqui é ordem de Deus. Ordem de Deus. Eu creio que aqui basta. Deus sabe a porção que dá e o limite, né? O limite. E lembrando que a gente está em vigília, hein, crente? Está gravando essa live aqui, mas está em vigília. Depois da live, vamos estar aos pés do Senhor, orando, louvando, pedindo graça, escutar a sua voz. Estamos em vigília. Então, eu creio que deu para dar uma temperada aí na tua fé e você entender um pouquinho porque a glória é de Deus. E a glória ele não dá para ninguém, não. Que Deus seja o centro da tua vida. Se outra coisa for o centro das atenções, se outra coisa for o destaque, isso se chama idolatria. Tirar Deus de cena e colocar tudo no lugar de Deus. Um celular, um computador, não é? Redes sociais, tudo, menos Deus, é idolatria. E por essa a Bíblia diz que por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E Deus está castigando a tua em bocado, porque não coloca ele como o centro das atenções. Aí não quer dar glória a Deus. Quer glória, quer destaque, quer isso, quer aquilo também. E Deus jamais vai fazer um negócio desse. Lembre-se que a glória é só dele, o nome, o renome, o brilho, o louvor é só para ele. Eu sempre bato na tecla para dizer, quando você cantar a música, cante músicas que elogiem o nome do Senhor, porque ele é o destaque dos louvores. O destaque não é o ser humano, o destaque é o próprio Deus. Cante músicas que celebrem o nome do Senhor. Músicas que falam dos atributos do Senhor, os atributos incomunicáveis, como a sua onipresença, onipotência, onisciência, transcendência, preeminência, emanente. Ele é emanente. Cante a sua imortalidade, sua invisibilidade, que ele é um Deus invisível, mas é real. Cante louvores dos atributos comunicáveis sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre o perdão, sobre a misericórdia, sobre a longanimidade, sobre a alegria de Deus, que é um Deus alegre, sobre a fé no Senhor. Músicas que venham falar da pessoa de Deus, quem Deus é, crente, o que ele fez, o que ele está fazendo, o que ele fará, que coloque Deus no centro de tudo. E eu concluo. Lembra de Eliseu, quando viu Josafá e Jorão, e eles disse assim, vai consultar os profetas do teu pai e tua mãe, com Jorão, né? De Jezabel e de Acabe. Se não fosse por Josafá, eu nem olharia na tua cara. E ele, o que a Bíblia diz? Lá no 2 Reis, no capítulo 3. Eliseu chamou um tangedor, chamou um músico. E quando chamou o músico, o tangedor, quando tocou, o Espírito Santo tomou conta de Eliseu e contou o que Deus ia fazer. Estava em covas, né? Porque esse vale vai se encher de tanta água que vai dar de beber para vocês, os animais. Isso é pouco ao Senhor. E aí prometeu ali derrubar os inimigos de Israel e dar vitória, não é? Mas veja, aí ofereceu, no outro dia, ofereceu oferta de manjares, de gratidão a Deus,
E Deus, assim, deu vitória, como predisse pela boca do profeta. Mas eu quero frisar aqui, é o tangedor, o músico, quando ele tocou um louvor a Deus. E no louvor, Deus habita, no elogio a Ele, e verdadeiramente, né? Elogia com coração sincero, não elogiando com barganha. Eu estou elogiando para ganhar algo em troca. Não, isso não. Elogia porque Ele merece todos os nossos elogios. Você elogia a Deus, porque Ele é digno do elogio, crente. Porque Ele é o nosso Criador, Ele é o seu Criador. E aí, cante louvores que engrandeçam essa glória dEle. Fale do esplendor dEle. Aí você vai ver dentro de você, ó, o Espírito Santo falar, Deus levar você a dimensões celestiais, sobrenaturais, né? E você vai ter experiências tremendas que até muitas pessoas não terão. Não terão. Aleluia. Deus te ajude. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe a tua vida. E não te esquece, a doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O problema não é para ninguém morrer. O problema não é nada para acabar. O problema é para que Deus seja o centro das atenções. Deus, todos voltem a atenção para Deus. Muitos que se esquecem do Senhor. Então Deus permite esses rebuliços para revelar a presença dele, a bondade dele, a força dele sobre essa situação. Deus expulsar, Deus tirar. Veja a bondade de Deus sobre nós pecadores. Veja a bondade de Deus sobre nós. E o Senhor mostra a sua glória através da situação contrária, que parece que tudo vai ser perdido, que parece que tudo vai cair por terra, e vem a desesperança, não é? Eu lembro de Jeremias, no capítulo 38, ele foi lançado na cisterna, aí veio o eunuco, Ebed-Meleque, e ali pegou uns trapos de roupa, né, lançou, e Jeremias foi tirado de lá. Então, veja, Deus usou Ebed-Meleque. O Espírito Santo ali, ó, inspirou ele para socorrer o profeta que estava lá, atolado, pagando um preço por causa de Judá rebelde, mas Deus conservou ele. Deus ainda levanta Ebed-Meleque para te socorrer do buraco da terra. Crê, crê. Hoje é madrugada de sábado, né? A semana está terminando hoje. Hoje é 4 de novembro, né? É madrugada já. Deus vai levantar Ebed-Meleque. A glória, né? Acabou de Deus. Deus vai levantar Ebed-Meleque para socorrer os Jeremias dele. Que está sofrendo por causa do pecado dos outros, está pagando o preço por causa do erro dos outros, que não se arrepende, quer saber de Deus, mas está sendo fiel. Se eu fosse falar de Jeremias, meu Deus, foi para o cepo, foi ameaçado de morte, apanhou, chorou, não casou. Eita Jesus! Mas o que 40 anos ele pregando, ele viu Deus cumprir tudinho o que saiu da boca de Deus na mente de Jeremias. Então não é para qualquer um. Deus vai levantar Ebed-Meleque, ou seja, Deus vai levantar alguém ao seu benefício. Porque está passando pelas provas, teste de confiança, teste de fogo, mas ainda é crente. Moído, moída, abatido, aleluia, mas ainda é crente. Calachuriando, ai, Deus grande, aleluia. Jesus é fiel, viu? Aleluia. 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 Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, Paulo diz aqui, ó, não damos motivo de escândalo em coisa alguma para que nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tentamos recomendar a nós mesmos de todas as formas, dar muita paciência nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra
e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, mas de fato vivendo, como castigados, mas não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Dê glória a Deus por isso. É para um crente fiel, irmão. Crente sofrido, crente provado. E Deus sempre levanta para tirar do buraco. Deus sempre socorreu o seu servo. Deus sempre socorreu Paulo. E não é diferente onde a mão do Senhor virá para também te socorrer, crente. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Finalizamos mais uma live na doce presença do Espírito Santo. Deus mostrando para nós um pouquinho da palavra sobre a glória dele. E eu concluo com 2 Coríntios 4. Eu concluo aqui. Por que é que Deus levanta Ebed-Meleque? Para socorrer os Jeremias dos buracos. Ou seja, Deus levanta pessoas para socorrer os crentes. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados. Crente não passa tribulação? Passa, irmão. Uma perturbação do inferno. Para quê? Para arrancar a fé. Para não dar glória a Deus, não colocar Jesus no centro de tudo, não colocar Jesus como destaque. Por isso que vem a tribulação. Mas não angustiados. Crente não, crente não vive em depressão, não, irmãos. Crente que está deprimido tem algo errado. A depressão é uma tristeza aguda por perda de algo que é muito forte na sua alma. Então, nada pode substituir Deus. Por esse sentido que a depressão não pode tomar conta de um verdadeiro salvo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos. Está perplexo aí, amor? Não. Tua vida está perplexa? Ah, não? Estás perplexo com as coisas do mundo, não? Eu estou. Estás perplexo, irmão? Então, tu é um verdadeiro crente. Coisas que te deixam assim, ó, perplexo. Coisas que te deixam perplexo. A morte da cantora que o pastor matou, né, queimada, nos torna, deixa a gente perplexo. Perplexos, mas não desesperados. Coisas perplexas é para deixar sem esperança. Estamos perplexos, mas não desesperados. Tá com a mão na cabeça e doidando, não. Perseguidos, perseguição religiosa, mas não desamparados. O Senhor está amparando. Abatidos. Crente não fica abatido, é um Robocop, é só alegria. É só alegria. Tá parecendo um boneco de Olinda. Não, crente. Vem um abatimento, aquela tristeza, aquela vontade de chorar, não é? Vem um abatimento na alma, às vezes quer sair desse mundo, quer que Jesus volte. Tantos problemas, incredulidade cada dia crescendo, iniquidade, o amor cada dia mais frio, um iceberg no coração das pessoas. Fica abatido, o abatimento vem, mas não destruídos. O abatimento vem, você fica abatido, abalado, mas não destrói a tua fé, não destrói a tua vida, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus do nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Aleluia. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eita Deus grande. Quanto mais a gente lê, mais a gente quer falar, porque a palavra é muito gostosa de poder meditar e falar dela. Isso aqui é um ministério de sofrimento. Cara. Jeremias passou por esse sofrimento do seu ministério, mas não foi destruído, aniquilado. Deus levantou Ebed-Meleque. Te prepara. Te prepara aí, crente. Deus já levantou Ebed-Meleque. Deus despertou o espírito de Ciro persa. Lembra de Isaías 45? Assim diz o Senhor a seu ungido a Ciro: eis que irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferros de ferro, trarei os tesouros da escuridade,
Ou seja, 200 anos depois, Deus levanta Ciro. Essa profecia se cumpriu 200 anos depois, 98 a 200 anos. E Deus já tinha dado o nome do rei, o homem que seria um rei da Pérsia, Ciro, que abateu ali a Babilônia e tirou os judeus, né, do cativeiro, 70 anos do cativeiro. E no livro de Esdras, o Senhor despertou o espírito de Ciro, aleluia, e despertou ele para socorrer. Livro de Esdras, no capítulo 1. Deus despertou o espírito de Ciro para socorrer Israel e mandar para Jerusalém os remanescentes, não é? E Deus cumpriu a sua palavra. Se lembra do Salmo 126? Eles ficaram como sonhando acordados, nem acreditando que aquilo era real. Deus vai deixar você sonhando acordado. Tome posse. Vai vir libertação aí de cativeiro, de angústia, de sofrimento. Deus vai levantar alguém para te beneficiar. Aleluia. Ele levantou Abed-Meleque. Isso é a glória de Deus sobre os seus servos fiéis. Deus levantou ali um egípcio para dar vitória a Davi. Lembra do bom samaritano, símbolo de Jesus? O fariseu, o sacerdote, melhor dizendo, o levita, nem aí, ó. Mas veio um samaritano, socorreu. São pessoas que a Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 26 e 27, são as coisas loucas, desprezíveis que Deus escolheu. Pequena para confundir grande, louca para confundir sábio. Quem não é para confundir quem é? Então Deus levantou um eunuco para socorrer Jeremias. Deus vai levantar quem você nem imagina para lhe beneficiar. Isso é a glória de Deus, porque Jeremias não deixou, mesmo sofrido, deixou de adorar o Senhor. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a todos que entraram aí. Compartilhe essa mensagem para os outros irmãos e irmãs, na fé que eu creio que o Senhor vai falar também em nome de Jesus. Dê glória para o Senhor, coloque Deus no destaque da sua vida, nunca, jamais vire as costas para o Senhor e a mão de Deus te socorrerá em toda hora, em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus. Não esquece, nosso alvo é o céu de glória, a trombeta vai soar. Ora comigo, crente. Pai bendito e amado, Deus glorioso, Deus majestoso. Senhor, obrigado por ter falado conosco. Obrigado por ter aberto nosso entendimento. Glorifica o teu nome mais uma vez como Deus vivo e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Senhor, cumpra a tua palavra, socorra, beneficie. Tenha uma grande vitória dos teus filhos e filhas por essas redes sociais. Eu creio que virá muitos agradecimentos, meu Pai, nas congregações. Nos socorra. Dá noite tranquila, um sono reparador. Livra de todo mal. Ajuda, meu Pai. Por Cristo Jesus, que derrotou Satanás, os demônios, a morte e o inferno, lá na cruz do Calvário, derramando seu sangue santo e imaculado por todos nós pecadores, pela vitória gloriosa que concedeste a ele, ressuscitando dos mortos ao terceiro dia, está do teu lado, intercedendo por nós, como nosso grande sumo sacerdote, nosso bendito Senhor e Salvador, nosso juiz e advogado, para a glória do teu nome, Pai, eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe. Se Deus quiser a gente viver, voltaremos aqui para ministrar outra palavra. E se o Espírito Santo de Deus tocar, a gente continua aqui sobre a glória de Deus, tocando agora em vários versículos, né? Meditando. A gente falou só de alguns aqui, mas especificamente sobre o tema a glória de Deus, a gente vai aprender muito mais. Se Deus quiser a gente viver, voltaremos aqui para meditar sobre essa glória que é só de Deus. E quando o diabo quis isso, Deus abateu e preparou o lago de fogo para ele. Todo aquele que quer roubar a glória de Deus, Deus está abatendo e mandando para o tormento. Fica na paz do Senhor. Beija no teu coração e Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fica na paz, crente. Eita. Que a graça... Esqueci. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe.